Eu sou a Albilene. E eu sou o Wesley. E esse é o Parceiros Cast. E a seguir você vai descobrir o que fez o Wesley dizer isso. Pra mim que você ia dizer que passou meu story, que aqui ia acabar a amizade agora. E o que fez a Albilene dizer isso. Olha, e eu prometi que eu ia me vingar. Olá! E aí, povo? E aí, nação parceira? Sejam bem-vindos para mais um episódio do Parceiros Cast. Uhul! Então, mais uma vez, nós gostaríamos de agradecer a participação de vocês. No último episódio, nós falamos sobre perrengues de quarentena. E alguns quarenteners parceiros comentaram e compartilharam conosco a experiência deles sobre esse momento tão coisado, né? Não tem outra palavra. Tão coisado da nossa vida. Então, no YouTube, o parceiro Alex comentou algumas coisas. Ele falou que assistiu 3 lives. Uma de Avril Lavigne, que eu não sabia que tinha feito live. E 2 no Instagram de roupa nova. Achei bem tendência. Ele disse que não só ficou sem trabalho, como arrumou mais um trabalho. Ele é muito privilegiado, viu? Porque mas é sério, né? Enquanto muita gente perdeu, ele conseguiu mais um, então que bom, né? E ele disse que dorme cedo, às 10 horas. E a única coisa que a quarentena tirou foi o plano dele de ir para a faculdade. Enfim, né? Eu espero que você consiga ir. Talvez veja isso como um tempinho a mais, né? Pra você ir se preparando, porque depois não tem mais volta, se Deus quiser, né? Que você continue. E ele disse que coisas que ele não fazia antes era corrida. E ele passou a correr. Então, parabéns, né? Porque virou uma pessoa fitness. Eu gostaria de seguir esse exemplo, mas não vai ser o caso. Não nessa quarentena. E que não tenha outras. Quem mais, Wesley? De forma rápida, no Instagram, Evanelli falou que marcou quase todos os itens da checklist. Quarentena e raiz. Exatamente. E compartilhou que é Team Albilene. Então ela gosta de dormir. Ah, sim. Não tinha ninguém que era do Team Wesley. Tá vendo? Aí, Evanelli. Vamos marcar um dia pra gente dormir. Sim. E o nosso parceiro William também contribuiu mais uma vez com esse nosso episódio. E ele fez uma dissertação no comentário lá do Instagram. E eu posso dizer que amei, porque ele contemplou de um tudo. Ele falou que a principal mudança na quarentena foi ele ter se transformado em pai de pet. E que malia. Eu amo as fotos que ele posta de Domêncio. Ele disse que também marcou quase tudo na checklist, incluindo cortar o cabelo e ficar bêbado sozinho. Parabéns, amigo. Não fez pão. E também não fez TikTok, porque também não sabe usar. Acho que só quem sabe usar é adolescente. E ele disse que um marco na experiência dessa quarentena foi realmente ele ter entrado na live e ser a primeira e única pessoa. E ele concluiu aqui dizendo que era um possível flerte. E o período pré-pandemia. Então ele ainda ficou um pouquinho. Aí quando aumentou o número para 3 pessoas, ele foi lá e saiu. Muito bem, você é estratégico. E por fim, ele disse que começou algumas coisas, como yoga por uma semana. Eu adorei que ele colocou o tempo de duração. Meditação por um dia e fit dance por 3 dias. E ele disse que o que deu certo foi ele ir na cozinha, que agora está cozinhando bem mais. E é uma coisa que ele gosta. Muito bem, William, parabéns. Arrasou. Que bom que você conseguiu ter coisas positivas nesse período da quarentena. Então vamos para o tema de hoje? Bora. Então, como vocês já viram no título do podcast,
Hoje nós vamos falar sobre perrengues de romance. Eu amei demais esse tema. Acho que vamos ter muitas vergonhas durante esse episódio. E só para vocês saberem, na enquete do Instagram, esse tema ganhou por um voto. Eu não vou mentir que eu votei nele. Eu não votei nele. Eu votei nele porque quem nunca passou, né? Por perrengues. Nesse sentido, todo mundo. Enfim. Então, eu acho que todo mundo apresenta alguma característica quando tá in love, né? Quando tá apaixonado. Como é que você demonstra, Wesley, esse momento? Primeiro, eu não demonstro. No primeiro momento... O quê? É porque Espere, vai ter o calma. refutamento aqui, né? Não, calma. Você vai entender. Peraí. Logo quando acontece né, eu estar apaixonado, então eu evito, tipo, tô apaixonado ali pela pessoa, né? A pessoa acaba de entrar na sala, eu evito olhar, eu evito falar, eu basicamente finge que a pessoa não existe, logo no começo. Não, boa tática. Só que entrega, porque não é aquela coisa natural, é aquela coisa nervosa, sabe? Tipo, eita, e agora? Ou seja, o Brasil inteiro vê, né? Exato. Depois de um tempo, depois de algum tempo mesmo, eu já começo, né, idealizando Sim, toda uma vida, né, com a pessoa. exatamente quantos filhos, como vai ser a casa. Mas é nesse ponto a pessoa já sabe? Não. Aí eu fico Nem parando desconfia. pensando, nada, tu achas? Aí todo mundo menos ela. Aí em seguida eu entro em fuso, né? Porque eu começo a ficar paranoico, dizendo, não posso idealizar, porque isso é tóxico. Mas já idealizando. Enfim, naturalmente o que eu faço é o seguinte, me apaixono pouco tempo depois. É uma coisa que eu tenho evitado fazer, mas eu faço. Assim que eu acho que tenho certeza do que eu tô sentindo, Muito seguro. eu vou lá e digo, olha, eu tô sentindo sentimentos. Aí a pessoa que lute pra lidar com isso, né? Com essa informação. Mas já aconteceu 2 vezes de eu ir me declarar, e assim que eu falo que sinto, eu penso, não, não sinto não. Era só... E aí, pra dizer, olha, na verdade não era não, desculpa aí. Eita, tá bom. Ignora aí o que eu disse. Era só um negócio que deu aqui. Mas realmente tem situações assim, né? Tipo, não só nesse contexto de romance, mas parece que você quer uma coisa muito, muito, muito. Aí quando você consegue dizer, não era isso não que eu queria. Tem até um episódio de How I Met Your Mother, eu acho que acontece com a Robin. Que ela tem alergia a alguma coisa, não sei, enfim. Mas tem situações mesmo que você quer tanto uma coisa, mas na verdade você não quer. É só uma frescura. Uhum. E aí, só pra terminar, eu sou o tipo de pessoa que escreve poeminha de amor, vive escrevendo o que quiser, veja no meu Twitter, vai encontrar vários momentos que eu acabei escrevendo. Algumas, né? Eu tenho cadernos cheios de poeminhas que eu escrevi, de coisas, textos. E eu também gosto geralmente é quando já tô no relacionamento, né? Eu gosto de fazer presentinhos assim, coisas que eu mesmo faça, sabe? Pra pessoa que tem algum tipo de significado. Eu gosto de ser muito criativo. E você, Albeline? Dona Albeline, não escaparás. Então, tu disse que não demonstra no começo, né? É. Eu não demonstro em momento nenhum. Pelo menos na minha cabeça, eu não estou demonstrando. Mas aí, tipo, se for uma pessoa que eu convivo muito, isso acaba ficando nítido pelas minhas ações. Embora na minha cabeça eu acho que eu estou, assim, 100% fria, né? Tipo, sem mostrar nada. Uhum. Aí eu lembro dos meus crushzinhos de adolescência e infância, que a pessoa falava um A, eu já tava rindo e quase pedindo a pessoa em casamento, só com o meu olhar enfim. Esse tipo de ação que acho que acontece com todo mundo, né? Você ri assim fácil, você já se entrega, né? Sua linguagem corporal entrega você. Mas, em geral, eu não demonstro e nem vou atrás, como Wesley vai no final, no estágio final, pra se declarar. Acho que eu nunca fiz assim, eu sempre esperei
Por isso que meu histórico amoroso não é tão grande, porque eu esperava que a pessoa adivinhasse, né? E fosse atrás, o que nunca aconteceu. Quer dizer, aí depois que eu fiquei mais velha, nesse meu último relacionamento, foi uma coisa assim mais mútua. Não foi tão eu esperar, assim. Mas ainda esperei um pouquinho, não foi Matheus, assim. Matheus, eu vou jogar aqui na roda que nosso amiguinho me deu o número dele. E deu meu número a ele. E aí, ele disse que ia falar comigo. Esse meu amigo disse a Matheus que ele ia falar comigo. Certo, fiquei esperando, né? Foi quase uma semana. Eu tinha o número dele, ficava olhando ele no WhatsApp pra ver se ele tava online e ele não falava comigo. Gente, esse menino não vai falar comigo, não. Depois de 1000 anos, ele, oi, com o bonequinho tapando o olho. Aquele macaquinho. Finalmente, né, querido? Ele tava tentando tomar coragem. Mas eu tava, enfim, quase desistindo não, mas achando que ele não ia falar comigo. Então, mais uma vez eu esperei, né? Não sei se eu ia falar, se ele não tivesse falado. Mas é isso, eu sou aquela pessoa que não demonstra e espera que a pessoa adivinhe, tenha uma bola de cristal pra saber que eu sinto alguma coisa. E adorei que o Wesley é muito criativo. Ele cria os presentinhos dele e faz de um tudo. Eu sou mais assim, tipo, eu não sou muito criativa. Só pra fazer piada e falar besteira. Mas pra fazer alguma coisa de fato, eu não sou muito criativa. Eu já tentei fazer, tipo, presentinho manual, ele tá aí de prova. Mas assim, eu desisti. Isso já foi. A última vez que eu fiz isso, acho que foi em 2017, 2018. Porque sempre fica uma bosta. O Matheus realmente é amor. Porque você diz, ai, que lindo esse sentimento. Mas não, eu sei. O visual ficou uma bosta. Então, eu prefiro, assim, demonstrar de outras formas. Mostrar que eu tô sempre lá e, tipo, sabe, com ações. Porque se for pra fazer presente comigo, não dá certo, eu já desisti. Eu já sei que não vai. E também, eu sou uma pessoa muito musical. Então, eu lembrei agora. Quando eu também tô assim, em love, eu demonstro isso através de músicas. Então, eu lembro que muito no Twitter também tinha muito trecho de música lá que eu tweetava. Aí, eu lembro que tinha a ligação do Twitter com o Facebook. Aí, às vezes, o Facebook mostra as lembranças, aí tá lá uns trechos de música aleatório no Facebook. Ah, o Blaine postou isso em 2012. Aí eu, meu Deus. Eu colocava isso pra todo mundo ver. Ninguém tava nem aí. Como é que as pessoas iam decifrar? Né? Não decifrava, né? Mas essa era a minha forma de demonstrar. Colocando trechos de música que o povo não tava nem aí. Pode ser inglês, espanhol, português. E esperava que a pessoa entendesse a indireta. Mas não entendia. E é isto. Eu, do mesmo jeito, compartilhando música nos stories do Instagram. E eu boto exatamente o trecho que é a indireta. E aí você planeja, né? Você planeja o tempo que vai cortar. Mas aí o povo, quando vai ver seus stories, passando. Tu acha que o povo vai ouvir os 15 segundos daquele trecho da música? Todo mundo vai escutar? Vai. Na minha cabeça escutam sim, porque se importam comigo. Agora seja. Então, eu tive essa confirmação quando eu fiz isso. Eu tava olhando os stories do povo, as musiquinhas, eu só olho o nome quando muito. Pra mim que. Ah, tá. Pra mim que você ia dizer que passou meu story, que aqui ia acabar a amizade agora. Que cara é essa, Blade? Que cara é essa? O povo não tá vendo minha cara. Não, mas muitas vezes você nem coloca o trecho, você coloca só o nome da música. Não, mas recentemente eu tenho compartilhado a música. Talvez você não tenha aumentado o volume quando eu posto, mas já ficou o aviso, tá bom? Tá bom, tá bom. Tá ouvindo, né, gente? Escutem a música que o Wesley está compartilhando nos stories. Ela tem muito a dizer. Não, não, não. Minha filha. Não é só porque o pessoal não, viu? É porque você é minha melhor amiga. Você tem o dever de escutar pra dizer, realmente, Wesley. E decifrar também, né? Interpretar. Tá certo. Beleza. Agora, posta uma coisa que eu saiba. Tem umas músicas que ele posta em francês. Aí fica difícil, né? E se a pessoa não souber francês também? É Google Tradutor, Ju. Você vai. Gente, ó, pensem nisso. É todo um planejamento, tá? Se você quer postar um direto musical pro crush, pense se ela vai conseguir entender. É importante. Isso tem que ser uma pisadinha, né? Uma coisa mais assim, acessível.
todo mundo tem várias histórias de quando tá apaixonado, né? Então a gente quer compartilhar algumas pessoais e no processo a gente também vai É capaz. acabar compartilhando histórias também de nossos parceiros que mandaram alguns relatos. Uhum. Albilene, você quer começar? Ou eu começo? Começa, que eu vou lembrar. Tá, então vejam só, como eu falei, eu gosto de fazer alguns presentinhos, né, quando eu tô apaixonado. Há algum tempo, lá pra 2000 entre 2011 e 2000 putz. 2000 e putz, acho que em 2013, eu estava bastante apaixonado e assim, né, eu queria demonstrar o que que eu fiz. Eu mandei, não vou citar o nome da pessoa, claro, mas eu fiz um presentinho que consistia na seguinte coisa. Eu peguei o instrumental de uma música que eu gostava, escrevi uma letra completamente só de piadas internas, só que essa pessoa ia entender. Escrevi, gravei eu cantando a música, são quase 4 minutos de música, e mistura uma parte mais melódica cantada com rap. Todo um conceito. Tinha todo o conceito. Ia gravar o clipe. Comecei a gravar o clipe ainda, tinha todo o roteiro do clipe, só que era para chegar no aniversário da pessoa, esse presente. Então não deu tempo de gravar o clipe, infelizmente, mas enfim, ia ter clipe. Eu mandei, inclusive, teasers para a pessoa, fiz fotos com partes da letra antes de enviar a letra, que era já para criar todo Um mistério. Exato. E mandei o CD com a música gravada, com o instrumental e com vários presentes dentro de uma caixa. E enviei. E é isto. O que aconteceu? Nada depois, né? É basicamente isso. Mas a produção está aí, né? Para a posteridade. Exatamente. Então, o Wesley é o emocionado. Que, além de idealizar, ainda cria todo um universo para a pessoa, né? Cria música, cria filme, cria presente. Denúncia. Eu só fiz isso, tá? Não é porque eu faço com todo mundo, não, minha gente. Eu só fiz Uhum. isso porque na época era correspondido. Pois é. Então eu cheguei a esse ponto. Porque assim, gente, eu falei aquela coisa do ignorar, mas não acredito que isso dura muito tempo, não, viu? Porque eu não consigo, não. Infelizmente, gente, eu sou daqueles. Eu melhorei bastante nisso. Mas antigamente era muito mais. Esse que idealizava bastante. Demais. Nossa, quantas vezes eu me apaixonei à primeira vista? E, tipo, acabei de ver, nossa, me apaixonei várias vezes. Isso tem melhorado bastante, mas antigamente era muito mais recorrente. Ah, mas não era também todo mundo, não, gente. Não é que eu me apaixono por todo mundo, tá? Isso me lembrou um relato de uma parceira. Porque assim, como o Wesley disse que, tá, não se apaixonando por todo mundo, ok. Mas assim, tem pessoas que têm uma recorrência muito grande de paixão, sabe? E a gente vai ouvir daqui a pouco esse relato, mas não é o foco do relato. Mas ela cita isso. Eu, como eu falei, eu não sou essa pessoa de demonstrar, mas assim, eu era aquela pessoa que quando gostava de alguém passava anos, sem exagero, anos gostando da mesma pessoa e tipo, sem olhar pra mais ninguém é exagero, mas assim, sem cogitar ter nada com outras pessoas só porque eu gostava daquela pessoa por anos. O meu primeiro crush foi desde a infância até os meus 15 anos, sem exagero. Até que. É porque também era difícil, né, no meu caso, porque meu crush, o Brasil inteiro sabe, morava em frente à minha casa. Então, a pessoa, assim, desvencilhar disso é difícil, né? Só vem todo santo dia. Aí é complicado. Aí pronto, aí o outro estudava comigo. A gente fica, né? A pessoa tentar olhar para outro canto porque tava sempre me seguindo. Aí eu passava anos e anos ali, só focada na mesma pessoa. E sempre sem dizer, esperando que a pessoa adivinhasse, né? Que é ela chegasse e dissesse, ainda tô gostando de você. Sim, do nada, assim. Aí, ou seja, 1% era correspondido. O resto era tudo sofrimento. Dor e sofrimento. Gente, deixa eu contar um relato antes de continuar. Esse é triste. Vai. Ensino fundamental. Me apaixonei. Aí a menininha, a gente conversando e começou aquela coisa correspondida, bem de criança mesmo. Aí era na época que tinha aquele filme do 10 coisas que eu odeio em você. Eu tô rindo já. O que é que eu fiz? Eu escrevi uma cartinha pra ela
baseado naquele filme. E era uma carta bem bonitinha. Mas aí o que acontece? Entreguei a ela e a princípio deu pra notar que ela gostou. Mas o que é que acontece? As duas amigas dela, aquelas duas desgraçadas, Acabou com a audição do povo. não que eu guarde rancor, tá? Jamais. Elas chegaram e começaram a encher a cabeça dela. Tá vendo? Olha, não, quem não assistiu esse filme, vão atrás, que vocês vão entender. Porque a carta meio que, tipo, fala 10 coisas que o cara odeia na menina, mas não é que ele odeia de verdade. Tem todo um conceito. Na verdade, dizer que é tipo, que ele odeia estar apaixonado, mas ele está apaixonado por ela. E essa menina, pegou a referência. Mas as amigas dela chegaram e encheram a cabeça dela, dizendo que eu tava falando mal dela e não sei o quê. E aí, na hora do recreio, quando eu tava lá no grupo de amigos, muita gente, na hora do recreio, ela chegou com as duas amigas atrás, sabe, de braço cruzado, bem filme americano, daqueles que, tipo, das patricinhas juntas. Isso é a pessoa com 7 anos de idade, do tamanho de um bezerro. No tamanho de bezerro. É, gente, porque ela é super baixinho. Aí ela chegou com a carta, e aí as outras começaram a gritar na minha cara. Aí eu tentei explicar. Aí a menina que eu entreguei a carta disse: Não, gente, calma. Aí eu disse: Pronto, ela vai, né? Explicar. Ela disse: Adorei sua carta. Jogou a carta no chão, pisou e cuspiu na carta. Junto com seu coração. Minha gente, exatamente. E todo mundo viu isso. Que desgraçada. Mas isso voltou pra ela em algum momento. E eu que sou chorão, minha filha. Eu comecei a chorar desgraçadamente na hora. Minha filha, mas depois disso eu peguei um nojo dessas duas desgraçadas. Você entende? Enfim, Até hoje, né? Perdoe até hoje. talvez. Espero que elas estejam muito bem na vida. Que a criança consegue ser cruel, viu? Eu tenho um relato, assim, de esnobar alguém. A gente vai ouvir daqui a pouco. Agora não. Agora nós vamos ouvir o relato da nossa parceira, da Eliane. Vamos lá? Olá, parceiros! Cheguei! Então, gente, eu tive que selecionar a história. Porque, assim, eu tenho muita história engraçada. Porque, gente, eu era uma garota muito apaixonada. Na minha adolescência, eu era uma garota apaixonada. Por quê? Porque eu assistia muito filme de romance. Então, eu me via como aquelas garotinhas do filme, né? Mais um era de um garoto da escola, que eu gostava muito dele. E ele dizia que eu tinha as pernas fracas, que eu tinha algum problema nas pernas. Porque toda vez que eu tava com ele, dava uma coisa estranha nas minhas pernas. Eu não sei explicar, mas era toda vez que eu tava com ele. Toda vez que eu ia conversar com ele, dava uma coisa. E ele dizia que eu tinha as pernas fracas, gente. Um certo dia, eu comentei com ele que eu gostava dele. E ele acabou fazendo uma história, dizendo que tava namorando, que não gostava de mim e tudo mais. Aí eu acabei encontrando o celular dele, o nome da menina e tudo mais. Nesse dia, eu fui pra casa chorando, bem triste, bem triste. Parecia filme de... aqueles filmes, sabe? Chovendo e a garota indo pra casa chorando. Pronto, era eu. Era eu naquele exato momento. Depois de um tempo, eu descobri que ele era gay. E ele fez toda aquela história, porque ele não queria me dizer que era gay. Então, depois de um tempo, eu descobri que ele era gay. Exatamente, ele era gay. Mas tudo bem. Vida que segue. Já superei. Amaram o plot twist, minha gente? Eu amei. A bichinha. E realmente, Leilene tem muita história boa. Ai, coitada. E essa das pernas fracas foi icônica, porque assim, perdurou por um bom tempo. E depois, imagina, gente. Eu já passei por isso também, mas não essa proporção de conversar com a pessoa tanto assim e a pessoa inventar que tinha uma namorada e depois descobrir que era gay é difícil, né? Eu acho que antigamente era mais difícil a gente detectar, né? Hoje em dia não. Acho que, como eu falo, o meu gaydar e o nosso gaydar é mais apurado. Então, passar por isso não é mais tão comum. Ou não seria mais tão comum pra gente. Agora, a bichinha de Lisiane, meu Deus. Amiga, que bom que você superou, viu? Que bom. Pois é, não é fácil. Eita, lembra do caso de uma amiga da gente que ela gostava um pouco de um rapaz de uma banda que tocava perto da casa dela. E aí um dia ele estava passando por ela. E aí o menino falou com ela.
e disse: oi, E ela respondeu? tudo. Tudo! A bichinha. E eu não tenho nem como julgar. Só explicando rapidinho, porque ela disse, ela pensou, ou seja, ficou tão nervosa que achou que ele ia dizer oi, tudo bom, e ela já respondeu tudo. Ela já adiantou, ela já leu a mente dele. Ela disse tudo sim, tudo. Agora é complicado, porque eu acho que toda menina não, mas muitas meninas já tiveram crush em meninos de banda. Fazem parte de uma banda. Inclusive Leiliane. Ela mandou 2 relatos, na verdade. Só que ambos eram muito bons. E aí ficou difícil de selecionar. Mas aí eu já vou relatar, porque eu estava presente nesse momento. Ela tinha... e o que eu falei... É muita coisa, gente. O que eu falei antes, de pessoas que têm crushes assim, a todo momento, essa nossa amiga, já expondo, ela tinha crushes a cada bimestre da escola. Então, acabou a unidade, vamos mudar de crush. Então, ela sempre tinha um crush renovado. Alguns perduravam mais um pouquinho, mas era mais comum mudar de acordo com o bimestre. E ela tinha um crush em um amigo nosso, que tinha uma banda também, inclusive. O roqueirinho, né? E um belo dia, nós estávamos lá na escola, passando as vergonhas que a gente passava normalmente, cantando e brincando. E esse nosso amigo estava por perto. E aí ela estava fazendo a performance dela e foi correr, não sei como foi isso, e tropeçou em uma pedra e caiu de joelhos, próximo a esse nosso amigo. E essa não foi a primeira vez que ela caiu perto desse mesmo crush dela. Então, assim, eu acho que isso comprova a tese das pernas fracas. Eu acho que agora, ligando os pontos, realmente ela tinha uma fraqueza assim nas pernas quando se aproximava do crush. Alguns aumentam o ritmo do coração, né? Alguns ficam vermelhos, alguns suam. Leiliane fica com as pernas fracas. Eu adorei esse novo conceito. Será que alguém se identifica? Gente, como é que são vocês quando estão apaixonados? Quais são as coisas assim? Por favor, se exponham. A gente tá pedindo isso, só isso. Por favor, se exponham. Então, lembrando, vocês podem comentar ou lá nos comentários do YouTube, ou vocês podem mandar direct lá no Instagram da gente, @pareceroscast. Inclusive, se você não segue, siga. Se você está escutando hoje pela primeira vez, seja bem-vindo. E caso vocês... essas 2 maneiras, né? Por enquanto, para falar com a gente. Inclusive, vocês podem enviar áudio lá pelo Instagram, e se vocês permitirem, se quiserem contar uma história engraçada, a gente pode passar aqui no próximo episódio. A gente sabe que é vergonhoso, nem todo mundo vai querer. A gente pode até mostrar como anônimo, a gente distorce a voz, fica aquela coisa daquela... Programa policial. Isso, desses relatos policiais, sem problema, gente. E a gente muda o nome da pessoa, sei lá, Pedro, a gente diz que é... Jurema. Isso, pronto. É isso, gente. Continuando. E falando nessas vergonhas, muita gente assim também passa por vergonha até quando já está no relacionamento. Que nunca, né? E alguns equívocos também acontecem. E aí a gente vai ouvir isso no relato da nossa parceira Juliene. Vamos lá. Gente, vou relatar aqui as gafes do meu romance, mas tem uma que foi assim a primeira de todas, foi quando eu comecei a namorar. Hoje é o meu esposo, meu marido. Isso eu acredito que no ano de 2006, 2007. Então naquela época eu era muito bobona, assim, eu não sabia namorar, eu não sabia conversar e tal. Primeiro compromisso assim sério de ir na minha casa, aí eu chamei minha melhor amiga, digo, mulher, tu vem pra cá, porque quebra o gelo, ajuda a gente a conversar e fica de vela. E ela topou. E aí ela foi pra minha casa e quando meu namorado chegou, eu pedi pra ele abrir o portão. Aí na minha casa era aquele portão de madeira bem antigo e quando você abria a pessoa não via você de imediato. E aí quando ela abriu o portão, aí o meu namorado tinha levado uma flor pra mim, entregou a flor pra ela e mandou um beijo pra ela, achando que ela era eu. Depois eles perceberam o engano, viram a gafe, todos ficaram constrangidos e hoje a gente sempre ri disso porque ele entrou e entregou a flor pra mim e todo mundo fingindo que nada tinha acontecido, mas foi um pouco constrangedor. Não pra mim, né? Mas pra eles. Primeiramente, que prova de amizade, né? A pessoa chama, vamos ali segurar a vela pra mim, a pessoa vai. Isso é uma amizade. E outra coisa que eu fiquei imaginando, como foi o momento em que a amiga dela devolveu a flor. Disse, olha, não sou eu não. A pessoa imagina como é que foi. Pra ele chegar dentro de casa e entregar a flor à pessoa certa. Como é que foi esse momento da amiga entregando de volta? Eu queria ver isso assim na minha mente. Eu queria ver, na verdade, esse momento de quando
Ele entendeu que, na verdade, não era a namorada dele. Minha gente. Ah, ela mencionou que era à noite, né? Tava escuro. Isso. Então, né? Assim, ele não é louco de não saber quem é a namorada dele. Era só escuro. Minha gente, esse negócio de ficar de vela, nossa, já aconteceu tanto comigo. Eita, amigo. Eu já fiquei, enfim. Mas assim, eu não tenho problema se me chamarem pra ficar de vela e pagarem, por exemplo, a entrada do cinema ou forem pagar comida. Se tiver esse tipo de coisa, nossa, eu sou o primeiro a ir, sem problema. Fiquem lá se beijando e eu tô comendo meu lanchezinho, assistindo meu filme, sem problema. Beleza, agora se eu tenho que tirar do meu bolso pra ficar de vela, quero não, viu? E isso ainda é uma vela que você espera, né? E a vela inesperada? Eu já segurei vela depois de véia, que eu não precisava nem estar passando por aquela situação. Eu fui encontrar uma amiga minha e do nada brota um amiguinho dela e a gente tava lá numa praça ali perto da Guadalajara, que não é mais Guadalajara, e do nada ela começa a se agarrar com o menino. E eu assim, oi? Aí quando eu disse que ia pra casa, ela ainda perguntou por quê. E eu era besta naquela época. Era véia, mas era besta. Podia dizer, porque eu estou segurando vela. Mas enfim, eu ainda não, porque eu tenho que fazer coisa em casa. Sei que, sei que. Olha, e eu prometi que eu ia me vingar. Mas a vida proporciona vários momentos, várias oportunidades. E isso aconteceu, mas de uma forma. Como é que eu posso explicar? De uma forma justa e educada. Porque, né, eu não faria exatamente a mesma coisa, né? Mas o mundo gira, o mundo é uma bola, então acho que ela já pagou por isso. Não que eu seja vingativa, né? A gente super vingativa aqui, o pessoal escutando. Amiga, se você escutar, é só a mágoa. Se você souber que é você, né? É só uma mágoa assim que já passou. A gente, na verdade, tá nesse caminho buscando espiritualidade, sabe? Mas de vez em quando a gente, né, gosta de que tem um karma para as pessoas que a gente não gosta. Enfim. Sim. E se eu já fiz você segurar a vela, você, Wesley, ou outra pessoa, perdão. Mas tem a vela consciente, como eu falei, né? Amigas, é porque é assim, tem casos e casos, né? Pois é. Eu acho que se eu já segurei vela pra tu, eu já segurei vela pra tu. Não sei. Provavelmente. Mas como eu tô falando, tem a vela consciente e a vela que não é constrangedora. Por exemplo, com o Matheus, quando a gente tá, nós três, você não tá segurando vela, porque a gente tá ali entre amigos, tá todo mundo conversando normal. Uhum. Segurar a vela, assim, oficial, eu acho, é quando as pessoas estão num momento muito romântico e a outra tá lá, assim, avulsa. Entendeu? Uhum. Mas quando as pessoas são conscientes e não deixam a outra pessoa constrangida, embora seja um casal e outra pessoa, eu acho que não é segurar a vela. Entendeu? Concordo. Obrigada. Pronto, então falando disso, de coisas que acontecem e algumas pessoas não estão cientes, em alguns momentos a gente também pode passar uma imagem que a gente nem imagina que tá passando, né? Então, às vezes a gente pode ser vilão quando acha que está sendo mocinho. Porque da mesma forma que a gente teve amores não correspondidos, nós também fomos o amor não correspondido de alguém. Acredite, fomos sim. E aí Wesley, quando relatou aquele fato que aconteceu quando ele era criança, da menina acabando com o coração dele, eu lembrei, eu nem tinha pensado nisso antes do podcast, mas eu lembrei de um amigo de Wesley que tinha um crush em mim. E eu não tinha essa correspondência. E é porque eu também sempre fui aquela pessoa, né? Quem eu quero não me quer, quem não me quer, vou querer. Eu acho que é assim, música. Eu acho que é. Então sempre eu queria quem não me queria. E esse amigo dele me queria quando eu era criança. E eu lembro que, acho que foi no dia dos namorados, ele trouxe uma florzinha pra mim. Oh. Aqui, eu acho que tu tava presente. O Wesley foi tu que entregou. Eu acho que talvez eu tenha entregado. Mas essa aqui eu esnobei totalmente. E eu acho que eu nem fiquei com esse presente, porque, né? E aí, eu tinha essa mania, se a pessoa gostava de mim, eu não falava com a pessoa, eu ignorava a pessoa, eu fazia cara feia. Eu lembro até, olha o nível de exposição agora. O menino que foi a pessoa em quem eu dei o meu primeiro beijo, eu passei a ignorar ele depois disso. Tipo, e a gente estudava junto. E a gente não se falava. Até hoje,
A gente sabe da existência do outro, a gente se vê algumas vezes no meio da rua, mas a gente não se fala. Agora me diga por quê. Me pergunte por quê. Por quê? Por motivo nenhum. Nenhum, porque ele nunca me fez mal, coitado. Hoje em dia, eu sendo outra pessoa, eu falaria. Eu queria até pedir desculpa, porque eu não sei por que eu fazia isso, coitado. Mas é isso, Brasil. Eu só queria dizer que essa situação do meu amigo, que pediu para entregar a Rosa para a Blaine, deixando bem claro que antes que isso acontecesse, eu tentei falar para ele, não faz isso. Você não sabe, na verdade eu já sabia que a Blaine não ia gostar. Então eu tentei, né, de uma maneira muito grave, tirar da cabeça dele, não faz, já para que ele não se machucasse, né? Eu podia ter, era para dizer, ela não gosta de tu não. Para evitar ver, porque ele ficou bastante magoado com isso. Mas enfim, né? Superou. Faz parte. É como o Glenn disse, foi uma frase que eu escutei numa série que inclusive eu esqueci o nome, porque a série é muito ruim. Mas a única coisa que eu pensei boa dessa série foi justamente a frase que a gente sempre se vê como o mocinho da história, mas esquece que pode ser o vilão da história de alguém. E em situações, principalmente de romance, acontece que, gente, cada um de nós já fomos babacas com as outras pessoas que gostaram de nós. E eu morro de raiva desse pessoal, principalmente no Twitter, vou expor, que fica lá falando, tipo, sabe aquela coisa de tipo, eu só sofri no amor, que o pessoal só me trata mal no amor. Sempre a vítima, né? Principalmente quando é numa fase que já é uma pessoa adulta. Eu fico pensando, não, essa pessoa realmente teve muito azar na vida. Pode acontecer. Mas eu duvido que tenham passado a vida e essa pessoa não tenha sido um babaca com outra pessoa. Pelo menos uma vez, né? Isso. Sim. Eu sei que eu já fui. Né? Vamos olhar pra dentro e vamos ser realistas, né? Pra Pois gente é. reconhecer e mudar. Mas aí tem momentos também em que ambos são babacas, né? Não simultaneamente, talvez, mas eu já estive em um relacionamento que, assim, foi bem complicado. E, assim, não dando muitos detalhes, mas eu vou acabar dando detalhes. Havia um conflito de interesse. Então, em alguns momentos a pessoa foi bem babaca, assim, bem babaca mesmo. E em outros momentos eu fui também. E em alguns momentos eu fui, assim, babaca consciente. Em outros não. Mas tá tudo bem, né? Todo mundo tá seguindo a vida e tal. Só que, como eu falei, eu tinha essa mania, né, de não gostar muito das pessoas que gostavam de mim. E nesse caso, a outra pessoa é que foi o Wesley da relação. Então a pessoa, assim, lançou mão de alguns presentes que eu considerei um pouco inusitados. Um deles também precisava de uma referência a um filme. Lembra que o Wesley falou, né, que... qual foi o filme mesmo? Sim, 10 coisas que eu dei em você. Alguma coisa assim. E aí, eu não sou muito fã de filmes de romance, então meu repertório em filmes de romance é limitado. E aí, essa pessoa deu um spoiler pra Wesley e Leiliane que iria me dar um presente que tinha a ver com um determinado filme de romance. Como era o nome do filme? Um amor para recordar. Sim, pronto. Que eu nunca assisti. Mas aí, tipo, no filme, isso aparentemente tem um significado belíssimo, né? Só que bom que eu tenho amigos muito bons que me avisaram antes. Porque se eu ganhasse o presente sem ter essa história, esse conhecimento, eu ia ficar com cara de paisagem, né? Ok. E qual foi esse presente, Albelene? A pessoa, que ela não escute, por favor, esse podcast, provavelmente não, me deu uma estrela. Estrela, assim, com meu nome. Só que assim, a estrela não é a estrela de verdade, assim, na minha mão concreta. É um papel que diz que tem uma estrela no céu lá com meu nome. Aí eu, ok, top, maravilhoso. Só que ainda bem, como eu falei, que os meus amigos me avisaram sobre a história do filme, que tem esse negócio aí da estrela. Mas mesmo assim eu tive que usar meus dotes artísticos e de atuação pra fingir uma emoção lá
na hora que a pessoa me deu. Nasceu uma estrela nesse dia. Pela atuação, e tô que ganhou a estrela. Literalmente nasceu uma estrela. E essa outra pessoa também. E olha que a gente não tinha nada sério, viu? Só que a pessoa queria, eu não queria. A pessoa também me deu. Deixa eu dizer também o contexto prévio, né? Eu sempre fui uma pessoa que tive muitos pets. Então, acho que na época eu tinha 3 cachorros e vários gatos, desde sempre, né? E eu não moro sozinha, eu moro com os meus pais, né? E assim, é um espaço limitado, porque eu não moro numa mansão. A pessoa, sabendo disto, do meu amor por pets, resolveu me dar simplesmente um filhote de Golden Retriever, que, assim, um cachorro, né, barato, né, que você não precisa comprar ração específica pra ele, você não precisa tomar conta, claro que não, né, como nenhum animal. Enfim, mas a pessoa me deu um cachorro, que não é uma coisa que, tipo, eu boto ali dentro da estante se eu não quiser ver mais, ou então devolvo e, enfim, jogo fora. Não, não é um cachorro. E eu fiquei amado e, repito, a gente não tinha nada de sério. Mas a pessoa queria, né? O cachorro é quase um filho, minha gente. A pessoa queria criar um filho comigo. Mas aí eu só consegui passar uma noite com o cachorro e aí, infelizmente, eu tive que devolver, porque tipo, era inconcebível. Mas a pessoa me deu um cachorro, sem ter nada comigo. Minha nossa. Aí, assim, né? Você já ganhou algum presente inusitado, Wesley? Ou fez algum presente inusitado? Não sei se você considera aquele... a sua música, a sua produção musical um presente inusitado, não? Não, eu considero como presente. Primeiro de tudo, gente, a Alberene disse que a outra pessoa foi o Wesley da relação dela nesse sentido. Gente, eu nunca daria um cachorro, principalmente filhote de cachorro, principalmente caro, porque eu não tenho dinheiro pra fazer isso. E esse cachorro, assim, não era um cachorro que ele tinha uma cachorra e a cachorra deu a luz, não. Ele foi comprar Minha nossa, é muito cachorro, dinheiro. entendeu? Ele estava disposto a investir literalmente na relação. Enfim, sim, diga. Assim, que eu saiba agora de cabeça, eu não vou lembrar se eu fiz um desse. Aí seria outra pessoa que tenha recebido de mim que teria que dizer. Será? Mas que eu tenha recebido. Eita, agora. Geralmente é eu que faço essas coisas. Mas eu tenho uma história engraçada. Quando foi o ano da Copa do Mundo? Assim, tem vários. Eu... Peraí, deixa eu reformular. O ano da Copa do Mundo que eu trabalhei no Recife. 2014. 2014, pronto. Obrigado, bem. 2014, eu tava aqui por Garanhuns e aí teve uma menina da igreja que na época que tava tudo normal ainda, né, em 2014, menina que tava começando a frequentar a igreja que eu frequento, né? E aí, agora sim, uma diferença de idade enorme. Eu falei com essa menina uma vez. Oi, tudo bom? Tudo bom, tchau. Foi isso. Viajei para Recife para trabalhar na Copa. Passei um tempão por lá. Quando eu volto, tem uma história que essa menina saiu espalhando de que eu tava namorando com ela. E o pessoal, como assim tá namorando? A gente já tá namorando faz 3 meses. E a pessoa, não, mentira, não tem como isso não. E como foi? Mas assim, eu não avisei a Wesley, tá? Não, mas escuta, 3 meses já a gente tá namorando. Ele já fez a comida favorita dele pra mim, que é hambúrguer. E eu fiquei sabendo dessa história. Eu fiquei, oi? Nem um hambúrguer ela mandou pra mim. Não, eu falei com essa menina uma vez, eu disse oi. Ela disse tudo. Pois é, assim, é uma história engraçada que eu me lembro. Meio assustadora, né? Eu fui tirar satisfação ainda com ela. Que história é essa? Tá dizendo que eu tô namorando contigo? Não, é uma brincadeira. Como é brincadeira você tá espalhando pra... Amada, querida. Assim, a gente ia falar sobre friendzone, né? Mas essa menina, ela extrapolou, né? Qualquer conceito, porque nem friend ela era, né? É louca zone. Gente, você criar uma história de uma relação na sua cabeça, Tudo bem. mas você externalizar e espalhar pra todo mundo como se fosse realidade, minha gente. Amiga. Enfim, acho que esse caso é meio incomum, né? Mas se vocês aí têm algum caso parecido, ou pior, ou, enfim, algum caso aí
peculiar, nos contem, por favor, que a gente vai ficar muito feliz em saber. Então, outro tópico que é muito recorrente nesse campo amoroso, de pessoas que não correspondem, é a famosa friendzone, né? Que você tem uma relação com a pessoa, mas é uma relação de amizade. E uma parte quer além da amizade e a outra nem sabe ou não quer. Diz que você é um maravilhoso amigo. E aí? Eu acho que quase todo mundo já deve ter passado por isso, né? Ou, sei lá, todo mundo já esteve uma vez na friendzone ou já colocou alguém na friendzone. Eu assumo. Estive na friendzone, talvez esteja até hoje. E também já coloquei gente na friendzone. E é complicado, né? Porque você tem uma relação de amizade com a pessoa e acaba ficando meio estremecido. Acho que não só pra você, mas se a pessoa souber também. Ou, em alguns casos, a pessoa nem sabe. A pessoa é tapada e nem imagina que rola ali uma friendzone. Ou, melhor ainda, a pessoa é mais esperta e se finge de tapada e finge que não sabe. Mas ela sabe. Acredito que é o mais comum pra isso da friendzone. Só finge de demência, né? Eu acho que eu já tive nesses dois casos. Com certeza eu estive na friendzone, de certa. Por muito tempo também, como eu falei, né? Quando eu tinha um crush em alguém, passavam-se anos. Por muito tempo eu estive na friendzone e a pessoa sabia, com certeza, mas se fazia de doida. E eu acho que eu também já deixei alguém na friendzone, provavelmente. Mas acho que a pessoa não se importava, não, então. Não era uma coisa assim, tipo, que a gente era muito amigo e... Não. Até onde eu sei, não. Tem alguma história de date ruim? Eu acabei de lembrar da friendzone. Uma história que tem com isso. Tu quer contar? Mas tu lembrou de outra coisa? Date ruim. Eu tenho, bem, mas não vou contar não, porque se eu contar... Enfim, mas aí, pronto, a gente falando de friendzone, eu acabei de lembrar um caso que eu realmente deixei a pessoa na friendzone. Tinha nada a ver, porque a pessoa era tipo aqueles gamers e não sou eu, sabe? Era super gente boa, super fofinho, mas, sabe, não vingava. Mas será que era porque era gamer? Ou foi só aquela coisa que de realmente, tipo, não rolou? Acho que é uma junção disso tudo. Porque, tipo, não tinha assunto em comum, sabe? E é uma coisa que realmente eu deletei da minha mente. E a gente teve um date. E foi muito estranho. Porque a gente foi, acho que na Casa do Café. E não tinha assunto, sabe? E aí tava tão no ponto que a pessoa disse: Ah, às vezes as pessoas falam que quando não tem assunto a gente pode falar sobre o clima. Só que eu estava tão desconfortável. Eu achei que ele estava falando sobre o clima entre nós. E não o clima, temperatura. Aí você já imagina a torta de climão que foi servida ali na Casa Café. Amiga! Depois, quando eu percebi que eu tava respondendo uma coisa que não tinha nada a ver, aí eu tentei contornar, mas aí já a merda já tinha sido feita, enfim. Foi muito estranho. E tipo, foi durante o dia, e era um dia estranho. Enfim, ó. Mas aí hoje a gente se. Eu vou superar essa história, meu pai. Sério, eu não tô dizendo a você que eu contei isso, eu acho. Porque foi uma coisa tão assim, aleatória e pronto, acabou-se, que deletei da minha mente. Mas foi isso, mas assim, sem ressentimento. Eu acho que ele não tem ressentimento por mim, né? Enfim. Mas e em relação a ter aquele amor platônico, aquele o crush impossível? Ou de que todo mundo já teve, né? Os fatos? Os fatos, né, nega? Todo mundo já teve isso. Quem nunca teve um crush em professor, professora? Putz, Eu tive. eu vários. Então, eu já tive, eu era um professor de inglês lá no IF, mas depois ele sumiu. Ah, o Bilene que você fez com ele? Ele tava doente, Tu matou ele! mas ele voltou já, eu acho. Deve estar bem. Lembra do ensino médio, a professora de química? Ah, sim, lembro. Não senti o nome. Sim. Pronto, tinha um certo crush nela, mas. E era engraçado, a história é engraçada. Gente, o marido, ela de vez em quando tava com o marido dela. E parecia coisa de filme. Eu nunca vi a cara desse homem. Ele sempre aparecia e aparecia. Alguém levantava um livro, ou então um galho de árvore, sempre tinha alguma coisa na frente da cara desse homem. Aí eu disse, pronto, ele vai entrar no carro agora, uma vez.
Quando ele entrou no carro, eu não consegui. Sempre tinha alguma coisa. Quando ele entrou no carro, o vidro era aqueles vidro bem escuro. Aí não dava pra ver justamente a cara dele. Eu nunca vi a cara desse homem. Ele era um personagem daqueles desenhos que, tipo, só aparece os pés. Ele só aparecia o resto, né? Aparecia a boca, Não, nada. Do nada. pescoço pra baixo. Então, pronto. Eu nunca vi uma coisa tão estranha como essa na minha vida. Não sei se acontecia em filme. Enfim, tinha esse crush, né? Agora sim, gente. Quando você tem esse tipo de crush, tem alguns que você tem, assim, pela resenha, né? Era esse caso. Uhum. Porque ela, assim, bem, como é que eu digo? Elegante, muito fina, mulher, enfim, de presença. Uhum. E teve um infeliz que descobriu essa história e chegou e contou pra ela. A professora começou a me evitar em todo canto. Até pra quando eu ia fazer pergunta pra ela, ela ficava toda esquisita. Minha gente, Chocada. Mas assim, é super doida, né? Porque 99% dos meninos ali tinha crush nela. Meninas e meninas, né? Quem sabe? verdade. Mas eu sou assim, mestre dos crushes impossíveis, porque eu durante a vida tenho vários. E volta aquela história, né, de imaginar toda uma vida com a pessoa que você não sabe nem o nome, viu uma vez na vida. Eu lembro, pronto, já vou entregar a Leiliane também, isso aí faz tempo. Minha nossa. Em uma festa aí na praça, em algum show, nós batemos os olhos, em dois meninos, belíssimos. Ou nem tanto, né? Na época era. Mas a gente não sabia o nome, a gente ficou perseguindo os meninos. E, tipo, era um evento, eu não sei se era de jazz, não sei, que, tipo, são dias seguidos. E todo dia que a gente ia perseguir os meninos. E, assim, eu acho que eles perceberam e ficaram um pouco assustados. Mas a gente não sabia o nome. A gente nem se falou e eles não estavam nem aí pra gente. Enfim. Mas, de alguma forma, a gente conseguiu achar o Facebook dele. Minha nossa. E temos um até hoje no Facebook. E o outro, eu não sei, que era o meu crush. Peguei ranço, alguma coisa assim, e não tenho mais, eu acho. Mas o outro, tem sim. Inclusive, eu consegui fazer... Consegui não, a gente conseguiu que houvesse uma certa interação ali entre Leiliane e o crushzinho dela. Mas Minha passou. nossa. Mas assim, foi um crush impossível que se tornou um pouquinho impossível. Mas assim, eram pessoas de mundos diferentes, né? Ou seja, burguês. Enfim. Mas. E fora os crushes que, tipo, não estão nem nesse país, né? Tipo, uns crushes famosos que nunca na existência da face da vida terrestre vão saber da gente. Eu lembro que eu tinha um crush em Joy Jonas, Justin Timberlake, e etc, etc, etc. E, tipo, assim, realmente de idealizar, meu, será que um dia eu vou conhecer? Será que um dia eu vou ter a oportunidade de falar com essa pessoa? Mas, a pessoa sonha, né? Ah, mas teve uma época que rolou com um cara aí do YouTube, o cara do Twitter Verdade! famoso, assim, super famoso em algum contexto que rolou quase. Sim, conversamos no Twitter, é verdade. E a pessoa me segue até hoje no Twitter e no Instagram. Sério mesmo? Sério, só que, tipo, a pessoa também já tá com a vida encaminhada, em relacionamento há muito tempo. Foi mais ou menos na mesma época que eu comecei a namorar com o Matheus. Mas, antes disso, foi de Wesley bem lembrado. Foi um crush também impossível que quase foi possível. Deixando claro, gente, o cara é assim, é de lá do outro lado do Brasil. Sim, sim, sim. Mas é famosinho, viu? É famosinho, sim, tem YouTube, canal no YouTube, muita gente assistindo, muita gente segue no Twitter também. Uhum. Mas Não é Felipe Neto. Não. Já pensou? Pelo amor de Deus. É de um âmbito, assim, de um grupo bem específico, né? Mas também mas se tu disser qual é, já era. Uhum. Vamos deixar assim no ar que é pra Aí criar. fiquei imaginando aí. Enfim, gente, então, para terminar, a gente tem aqui um texto que a gente adaptou do texto que a gente encontrou lá no blog do Chocolove. É só porque a gente encontrou, achou massa e aí adaptou. É a fonte, né? E aí, a gente quer agora que vocês pensem para entender que tipo de apaixonado é você. Então eu vou ler e aí vocês vão dizer em qual vocês se encaixam. Então ele está dividido pela porcentagem de apaixonado. Se você é o tipo de pessoa que é 100% apaixonado, você é o ou a idealista. E quem é o apaixonado idealista? É quem acredita que o seu par perfeito está em algum lugar e essa pessoa tem todas aquelas características
que ele idealiza. É um Ted Mosby da vida, né? De How I Met Your Mother. Quem não assistiu, assiste. Exatamente. Se você se sente como uma pessoa que é 75% apaixonada, você é o romântico ou a romântica, que acredita que existe uma pessoa que é a sua metade, mas que essa pessoa complementa os seus atributos e os seus defeitos e que essa pessoa também tem defeitos, não é uma pessoa perfeita, né? Então, essa é o romântico. Ele ainda acredita, assim, que existe aquela pessoa específica, mas não é perfeita, e ela vai lhe completar naquilo que falta em você. Uhum. Albleno, você se encaixa em algum desses dois? Talvez eu esteja mais propensa aos 75%. Então vamos descendo mais. 50% apaixonado é o prático ou a prática, que não acredita nos mitos de amor, mas acredita que existem pessoas compatíveis com ela. Então, essa pessoa não espera que alguém apareça, ela vai atrás. E ela desiste de um relacionamento quando sente que o seu esforço está sendo muito maior do que a satisfação que ela está tirando desse relacionamento. Eu acho que eu sou uma mistura entre o 50% e o 75%, o romântico e o prático. O Wesley já é 100%, né? A gente sabe. Não sou. Só que essa parte dos contos de fada já foi embora da minha vida faz tempo. 25% apaixonado, você é o cauteloso ou a cautelosa. Essa pessoa não apenas vê esses mitos de amor como uma coisa ilusória, mas também acha isso ridículo e se sente ridículo por ter acreditado nisso em algum tempo na vida. Então vocês veem que em momentos da vida você pode ser um ou outro desses que a gente tá citando. Essa pessoa desiludida, então, né? Que chama. Vai chegar pior ainda. A cautelosa sabe que nenhum relacionamento é fácil e isso demanda tempo, dedicação e esforço. Tem consciência que a maioria das pessoas é egoísta demais para se esforçar na medida certa e, ao contrário do prático, já não procura pessoas para se relacionar simplesmente respondendo a seus sentimentos. Ele vai testar a pessoa antes de investir. Ou seja, parece uma coisa muito assim, tipo... Mas é ter cautela mesmo, antes de se entregar, realmente ver para não se machucar. Esse é o cauteloso. Você é uma pessoa calejada já, né? E aí tá se precaver. Justamente. E tem aquela pessoa que é 0% apaixonada, que é a fria. Ou o frio, né? Stone Cold. Então essa pessoa já passou por muito sofrimento na vida. E aí ela já decidiu que relacionamentos é uma coisa muito desgastante. Que quando chega aos términos é uma coisa muito dolorosa. Então ela evita esse tipo de coisa para poder evitar o sofrimento. A gente não pode julgar, né? Dizer, que essa pessoa tá pensando errado, não pode ser assim. Porque cada um sabe o que passou, né? Mas que a pessoa consiga encontrar o que for melhor pra necessidade do momento, né? E aí, quem é que vocês são? Nesse momento, lembrando que não é aquela coisa de tipo, você é um a vida toda. Em momentos da vida você pode ser um ou outro. E lembrando que isso daqui não é nada científico, gente. Isso é uma coisa que a gente tá criando para vocês colocarem numa régua, digamos assim. E refletirem. Gente, eu acredito que eu vou quebrar as regras, eu seria uma mistura desse romântico, do prático e do cauteloso. Eita. Então você cria uma outra porcentagem. Top, então. Eu acho que eu seria um 65. E aí, vocês? Quanto por cento vocês são? Comenta pra gente, que a gente quer saber. E aí, a gente quer saber também o que vocês acharam. Contem pra gente algum perrengue de romance, alguma história engraçada. Comentem o que vocês acharam sobre as histórias que nós trouxemos hoje aqui. São todas verídicas, tá? Posso provar. E é isso. Muito obrigada mais uma vez por estar com a gente em mais um episódio. Muito obrigado, galera. Tchau, tchau. Beijinho. Beijo.